Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em um material super estratégico. É o caderno de estudos do projeto Aleiro Turbo, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, e especificamente vamos focar no caderno de treinamento Espécie Anaed 30, que é, assim, puro ouro para quem está de olho na vaga de analista legislativo. E o tema é um dos pesos pesados do edital, né? Direito processual penal. A gente vai cobrir competência, questões incidentes e teoria geral da prova. É bastante coisa. Exato. E a nossa missão aqui, ela vai um pouco além de só revisar a matéria. A ideia é tentar entrar na mente do examinador da FGV, mapear não só as regras, mas principalmente as curvas perigosas, sabe? As exceções, as súmulas que a banca adora usar para separar quem realmente está preparado. É a abordagem correta. Porque para a FGV, saber a regra geral é só o começo. A aprovação mesmo, ela está em dominar as exceções. E é nisso que o material que a gente tem em mãos é cirúrgico. Perfeito. Então vamos começar pelo começo de qualquer processo, né? Onde ele vai tramitar? Competência. O ponto de partida clássico é o artigo 70 do Código de Processo Penal. Ele define a competência pelo lugar da infração. A regra diz que é onde o crime se consumou. É a tal da teoria do resultado. Parece simples, né? Simples até demais. E é aí que o examinador sorri. Porque essa simplicidade é a isca perfeita. A regra é a teoria do resultado, sim. Mas, veja bem, a FGV não vai perguntar a regra. Ela vai construir um cenário onde a exceção se aplica. O material já aponta duas que são, assim, clássicas em prova. A primeira é a tentativa. Certo. Se o crime não se consumou, a competência não pode ser onde ele teria se consumado. A lógica muda. Passa a ser o local do último ato de execução. Ah, faz todo sentido. Tipo, se alguém atira em outra pessoa em Porto Velho, mas a vítima é socorrida e sobrevive em Candeias do Jamari, o último ato de execução, o tiro, foi em Porto Velho. É lá que o processo vai correr. Exatamente. A segunda exceção clássica é a dos juizados especiais criminais, da Lei 9.099. Para as infrações de menor potencial ofensivo, a lei optou por um critério diferente. Para facilitar o acesso à justiça, adotou-se a teoria da atividade. Entendi. Não importa onde o resultado aconteceu, mas sim o lugar da ação ou da omissão. Uma questão típica da FGV vai descrever uma contravenção e perguntar o foro, colocando nas alternativas tanto o local da ação quanto do resultado. Quem só conhece a regra geral, erra. E tem um terceiro ponto que sempre gera debate, né? Os crimes dolosos contra a vida, que são julgados pelo tribunal do júri. O código fala em consumação, mas a prática parece ser outra. É outra informação de ouro. Embora a lei use a mesma teoria do resultado, a jurisprudência e a doutrina majoritária, elas entendem que, para fins de praticidade na colheita de provas, o ideal é que o processo tramite onde ocorreram os atos executórios, ou seja, aplicando-se também a teoria da atividade. Isso facilita tudo, sabe? Oitiva de testemunhas, reconstituição. O júri precisa estar perto dos fatos. Exato. A lógica prática se sobrepõe à literalidade da lei. Entendi. Agora, falando em mudanças que a FGV adora cobrar, e o crime de estelionato. Teve uma alteração legislativa recente que mudou tudo, certo? Mudou completamente o jogo. A Lei 14.155 de 2021 é figurinha carimbada em prova. Antes, a confusão era enorme. Era o local onde a vítima depositou, onde o criminoso sacou. A nova lei pacificou. A competência, como regra agora, é o domicílio da vítima. Vamos imaginar um caso. Um golpista em São Paulo liga para uma vítima em Ariquemes, Rondônia, e a convence a transferir dinheiro. O processo vai correr em Ariquemes. E qual seria a armadilha da FGV aqui? Colocar nas alternativas as regras antigas. Vamos mencionar o local da agência do beneficiário ou o local do saque. São respostas que já foram corretas no passado, né? E servem para testar quem está com a legislação em dia. É uma questão que mede a atualização. Ok, então já estabelecemos as regras de onde um processo começa. Mas a gente sabe que no direito as coisas podem se complicar. E se tivermos vários crimes ou vários réus conectados? A competência pode mudar de lugar? Com certeza. É aí que a gente entra na modificação da competência, principalmente por conexão e continência.
A ideia é que, para evitar decisões conflitantes, crimes que têm uma ligação devem ser julgados juntos. E um dos pontos mais importantes aqui é quando essa conexão envolve a Justiça Federal e a estadual. Ah, a famosa súmula 122 do STJ. Ela diz que, havendo conexão, a Justiça Federal puxa para si os crimes da competência estadual. Exato. A Justiça Federal funciona como um imã. É a chamada vis atractiva. Se alguém comete um crime de moeda falsa, que é federal, e no mesmo contexto pratica um estelionato, que seria estadual, a Justiça Federal julga os dois. Mas esse imã tem limites. E a FGV explora justamente o que ele não consegue atrair. E o que seria isso? Contravenção penal. A Constituição é clara. Justiça Federal não julga contravenção. Então, se na nossa história o sujeito, além do crime federal, também estivesse envolvido com o jogo do bicho, que é uma contravenção, o que acontece? Separação dos processos. O crime federal fica na federal e a contravenção vai para a estadual. É um detalhe técnico, mas que derruba muita gente. Um detalhe crucial, sem dúvida. E falando em mover processos, vamos tocar no tema mais quente. O foro por prerrogativa de função. O popular foro privilegiado. A percepção geral é que qualquer crime de um político vai direto para um tribunal superior. Isso ainda é verdade? Essa percepção está completamente desatualizada. E a FGV sabe disso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 937, deu uma bela enxugada nessa regra. Acabou aquela festa do foro por qualquer motivo. O STF estabeleceu 2 requisitos cumulativos, ou seja, os dois precisam estar presentes. E quais são? Primeiro, o crime tem que ter sido cometido durante o exercício do cargo. E segundo, e mais importante, o crime precisa ter relação direta com as funções desempenhadas. O exemplo que o material traz é perfeito. É um deputado estadual que, num churrasco de fim de semana, se envolve numa briga com o vizinho e comete um homicídio. Ele era deputado na hora do crime, então o primeiro requisito está preenchido. Sim, mas e o segundo? A briga de vizinho tem alguma coisa a ver com a função de legislar ou fiscalizar o executivo? Absolutamente nada. Portanto, sem foro. Ele será julgado como qualquer cidadão pelo tribunal do júri da comarca. A banca vai tentar induzir ao erro dizendo que a Constituição do Estado garante o foro, mas a decisão do STF se sobrepõe. E o que acontece se o político perde o mandato no meio do processo? O processo continua no tribunal ou ele desce para a primeira instância? A regra geral é que, cessada a prerrogativa, o processo desce. Se o deputado renuncia ou não é reeleito, o caso vai para o juiz de primeiro grau. Contudo, há um marco temporal importante. Se a instrução processual no tribunal já tiver sido encerrada, e o STF definiu que esse marco é a intimação para as alegações finais, a competência do tribunal se prorroga. Mesmo que ele perca o mandato depois disso, o processo termina de ser julgado lá em cima. É outro detalhe processual que o examinador adora. Certo. Então, uma vez definido o juiz, a batalha se volta para as provas. O caderno dedica uma sessão inteira à teoria geral da prova. E a pergunta fundamental é: no Brasil, como um juiz avalia o que é verdade e o que não é? Qual sistema a gente adota? Adotamos o sistema da persuasão racional, mais conhecido como livre convencimento motivado. O nome parece complexo, mas a ideia é, na verdade, bem simples. Livre convencimento significa que o juiz não está preso a uma tabela de valor das provas. Não existe uma regra que diga que a confissão vale mais que 3 testemunhas. Ele é livre para formar sua convicção. Mas essa liberdade não é um cheque em branco, né? É aí que entra o motivado. Precisamente. Ele precisa fundamentar, explicar na sentença o porquê de ter dado mais crédito a uma prova em detrimento de outra. Ele tem que expor o raciocínio dele. A única exceção a essa liberdade toda é a prova do estado das pessoas. Filiação, casamento. Isso se prova com a certidão, não com testemunhas. E nesse jogo de produção de provas, qual é o papel do juiz? Ele é um espectador passivo ou ele pode tomar a iniciativa e pedir a produção de uma prova? Essa é uma das maiores polêmicas do processo penal e que foi mexida pelo pacote anticrime. O artigo 156 do CPP permite que o juiz, de ofício, ordene provas para dirimir dúvidas sobre ponto relevante.
O pacote anticrime tentou fortalecer o sistema acusatório, onde o juiz deveria ser mais imparcial, mais distante. Houve uma grande discussão no STF sobre isso. E qual foi a conclusão? Na ADI 6305, o Supremo decidiu que essa atuação do juiz é constitucional, mas deve ser supletiva, ou seja, o juiz não pode substituir o Ministério Público. Ele não pode iniciar a investigação ou produzir a maior parte das provas. Mas, se ao final da instrução persistir uma dúvida fundamental, ele pode determinar uma diligência para esclarecer aquele ponto específico. É uma atuação para sanar dúvidas, não para conduzir a acusação. Entendi. E já que estamos falando do que pode e o que não pode no campo das provas, vamos ao tema que todo mundo espera: a prova ilícita. A famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. A ideia parece simples. Se uma prova é obtida de forma ilegal, ela não vale. E tudo que deriva dela também não. É isso mesmo? Na teoria, exatamente isso. Uma confissão obtida sob tortura é uma prova ilícita. Se, nessa confissão, o réu indica onde está o corpo da vítima, a descoberta do corpo é uma prova derivada, um fruto, e também seria, a princípio, inutilizável. Mas a FGV mora no mais. Existem exceções. Claro. Teorias que limitam o alcance dessa contaminação. E quais seriam as principais? São duas, basicamente. A primeira é a da fonte independente. Se a polícia conseguir provar que chegaria àquela prova derivada, o corpo no nosso exemplo, por um outro caminho que não tem nada a ver com a prova ilícita, essa prova é validada. Por exemplo, uma testemunha anônima que liga e dá a mesma localização. A prova veio de uma fonte independente da contaminação. Faz sentido. Perfeito. A segunda é a da descoberta inevitável, que é um pouco parecida. Nela, a prova seria descoberta de qualquer maneira, pelo curso normal das investigações que já estavam em andamento. Mesmo que a confissão ilegal tenha acelerado a descoberta, se for demonstrado que as buscas já se concentravam naquela área, a prova pode ser admitida. Isso abre margem para muita discussão. Mas tem um ponto que me parece ainda mais interessante. A prova ilícita pode ser usada pela defesa. Se o réu consegue, por exemplo, uma gravação clandestina que prova sua inocência, ela vale. Sim, e esse é um ponto fundamental. A proibição da prova ilícita é uma proteção do cidadão contra os abusos do Estado. Mas, pelo princípio da proporcionalidade, se essa prova for o único meio de um inocente provar sua liberdade, ela pode ser admitida. É a chamada prova ilícita pro réu. O direito à liberdade se sobrepõe à vedação. Uau, isso é muito importante. E para fecharmos essa parte, vamos repassar os pontos essenciais do fichamento teórico. Um resumo de ouro. Competência territorial. Regra. Resultado, ou seja, consumação. Exceção. Atividade. No GECRIM e no júri. Certo. E conexão de crime federal com estadual? Justiça Federal julga tudo pela súmula 122 do STJ. Mas a exceção é a contravenção, que fica na estadual. E o foro por prerrogativa de função? Apenas durante o cargo e em razão da função. É a decisão da AP 937. Latrocínio. Quem julga? Juiz singular. Jamais o júri. Súmula 603 do STF. E o ônus da prova? Cabe a quem alega. O juiz só pode agir de ofício de forma supletiva. Cadeia de custódia. É o conjunto de procedimentos para garantir a rastreabilidade do vestígio. A quebra pode anular a prova ou, no mínimo, diminuir muito seu valor. Interrogatório do réu. É sempre o último ato da instrução para garantir a ampla defesa. E, por fim, o direito ao silêncio. É garantido. Não pode ser interpretado em prejuízo do réu. Mas atenção, mentir sobre a própria identidade é crime, conforme a súmula 522 do STJ. Uau! É um detalhe que faz toda a diferença. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que isso nos diz sobre como encarar a prova da FGV? Diz que dominar processo penal para essa banca é como jogar uma partida de xadrez. Você precisa conhecer o movimento de todas as peças, que são as regras gerais. Mas para vencer, você precisa antecipar as jogadas do seu oponente, que são as exceções, as súmulas e as decisões recentes dos tribunais. A FGV não testa memorização, testa raciocínio estratégico.
E o material do professor Marcelo Lessa serve, então, como um mapa preciso para esse jogo. Inclusive, ele encerra o caderno com uma citação que eu achei muito apropriada. Examinai tudo, retenho bem. Perfeita. Essa frase resume a teoria geral da prova. O trabalho do juiz é exatamente esse: examinar tudo o que foi apresentado, descartar as provas ilícitas e reter apenas aquilo que é válido e bom para formar uma convicção justa. E essa ideia se aplica diretamente a quem está estudando, né? No universo imenso de informações para um concurso, o desafio é o mesmo: examinar tudo, mas saber filtrar e reter apenas o conhecimento que realmente importa, o que de fato leva à aprovação. E a pergunta que fica é: como estamos aplicando esse filtro em nossos próprios estudos? Esta análise foi baseada integralmente no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. Para mais conteúdos e aprofundamento, siga o canal e participe do projeto.